Não é segredo que a inteligência artificial vem mudando completamente o relacionamento entre o homem, o trabalho, a produtividade. Mas o que significa isso para a macroeconomia, né? O fluxo de capital, mas principalmente a liquidez do mundo, investimentos e as taxas de juros. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Isso daqui foi uma conversa muito interessante que eu peguei aqui desse canal, que eu recomendo fortemente, que é o Monetary Matters Network, né, do Jack Farley, que falou com esse cara aqui, que é o Alex Gurevich, né, e ele trouxe uma perspectiva bem interessante sobre como que essa onda de inteligência artificial, que muitos veem como uma bolha, etc., né? Não quero entrar nesse mérito no vídeo de hoje, precisaria de um outro vídeo para isso, mas como que isso afeta a percepção do que acontece com os preços, com o desemprego, etc., que é exatamente o que o Fed, entre aspas, cuida, né? Naquele duplo mandato que a gente fala que na verdade não é tão importante assim, né? Ou pelo menos eles acham que tem esse controle, mas não tem, mas vai criar um tipo de resposta baseado nisso. Então, mas antes da gente entrar nos detalhes de como que isso pode criar deflação, né? Que seria a teoria dele, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre liquidez global, deflação, ciclos, né, macroeconômicos, etc., mas principalmente como que isso afeta os seus investimentos, você pode nos encontrar aqui no Substack com vídeos gratuitos como esse, de segundas a sextas-feiras, que também são traduzidos ali por escrito, né, com todas as imagens, todos os gráficos, por e-mail, gratuitamente, sem propaganda, como no YouTube. E agora, se você quiser saber exatamente o que fazer com seus investimentos, proteger baseado no ciclo, sem tentar prever o futuro, mas simplesmente se colocando do lado correto do risco, você pode nos acompanhar aqui no nosso próprio portfólio, né? A gente publica os resultados, né, de forma transparente a cada semana ali, ou a cada vez que a gente tem algum tipo de movimento, e os membros podem acompanhar exatamente a nossa alocação também. Mas é totalmente gratuito de você acompanhar. Todos os links estão na descrição abaixo aqui para você fazer parte do nosso Substack e também da nossa comunidade. Perfeito, pessoal. Então eu fiz até também uma apresentação aqui sobre o resumo do que ele falou, mais ou menos, que eu acho que ele trouxe uma ideia bem interessante para a gente tentar juntar as pontas, né, nesse quebra-cabeça. Afinal de contas, a inteligência artificial ela é perigosa, mas ela é boa ao mesmo tempo, mas e macroeconomicamente falando? Então, aqui a tese dele é que assim, existe o consenso de que a inteligência artificial vai gerar esse boom, né, de produtividade e vai acelerar o crescimento, e isso impulsiona a economia global. Então, tecnicamente, isso é inflacionário, porque aí você tem crescimento, você tem mais investimentos, mais crédito, todas as coisas vão começar a fluir. Só que o que ele enxerga é que isso vai criar um problema de curto prazo para os benefícios de longo prazo. Então, assim, nesse exato momento, a grande realidade é que ele vai ser um grande choque, né, no desemprego. Você vai eliminar setores inteiros, vai gerar um mega choque até que a verdadeira prosperidade possa ser alcançada. Então ela não vai assim... a tecnologia, né, da tese central dele é que, de fato, não vai só otimizar o trabalho, melhorar as coisas, mas vai forçar os bancos centrais a pensarem de uma outra forma. E isso, na verdade, junta o que a gente já vem estudando há bastante tempo, porque o Fed está totalmente defasado. Ele já estava defasado antes da inteligência artificial, mas agora ele fica muito mais defasado ainda e numa velocidade bem maior, inclusive, né? Então aqui ele tem uma... Deixa eu até ver se melhora um pouquinho para caber tudo, porque eu acho que ele está cortando, né, da tela, mas vamos ver se ele melhora um pouquinho. Pronto. Então, assim, ele tem aqui um fator de destruição, né, que ele fala a seguinte coisa: você tem a economia tradicional, com advogado, médico, você gera uma determinada renda, e aí é salário para as pessoas poderem gastar, né, restaurantes, imóveis, lazer, etc. O dinheiro entra em circulação. Só que nessa nova economia da inteligência artificial, você tem uma tarefa executada que tem um custo marginal zero, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a tirar setores inteiros, essas pessoas desaparecem. Elas não têm mais, você não tem mais aquele poder para o gasto. Então, grande parte do dinheiro que estaria circulando, ele para de circular. E a definição de liquidez
é justamente a presença do capital circulando. Ele tem que ou ser criado via crédito ou circulando de mão em mão. E isso simplesmente não acontece porque a IA destrói o denominador da economia. Então, só ganhar produtividade não sustenta, porque você precisa de alguém do outro lado para consumir aquilo. Então, isso cria uma situação que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer a partir disso. Mas o que a gente chama nos Estados Unidos, né, de white collar jobs, né, que assim, economia do colarinho branco, mas não pega nada bem esse nome em português, né, mas são aqueles postos de trabalho puramente educacionais, informativos, consultivos, advogados, médicos, educadores, professores, etc., né? Todos eles são afetados diretamente porque você consegue buscar informação de forma muito mais simples, né? Inclusive até eu mesmo, né, me pergunto o que eu estou fazendo aqui, você está me assistindo aqui, que você poderia ver uma IA diretamente. Mas brincadeiras à parte, ou não, né? Todos nós podemos ser substituídos. Quem sabe você estava contando, né, com esse dinheiro que estaria circulando, mas com a queda dos preços desses serviços, né, tendendo a zero, onde a informação faz com que tudo esteja disponível simplesmente no seu celular, você não tem mais aquela perspectiva. Então, ele criaria aquele vento, né, que a gente chama de headwind, aquele vento contrário, que vai criar uma série de disrupturas que vai ser uma coisa bastante negativa, né? Muitos falam como que o momento que nós estamos vivendo agora é muito parecido com fevereiro de 2020, antes de vir ali a pandemia, mas nesse caso seria uma pandemia de desemprego. Então, você criaria isso, por definição, né, de mecânica monetária, é deflacionário. Então você criaria um choque deflacionário com uns 20% de desemprego até 2030, ele falou ali no final dessa década, só que aí vem a resposta, né? Como é que você responde a isso? E aí ele prevê um pânico institucional, principalmente vindo pelo Fed, ou uma exigência da população em você ter uma resposta específica sobre isso, e essa resposta tem que ser o quê? O famoso ZIRP, Zero Interest Rates Policy, ou seja, você tem que cortar os juros imediatamente, cortar para zero, fazer cortes emergenciais e tentar reestimular a economia. A gente sabe que isso não estimula a economia de forma alguma, isso só reflete, na verdade, o quê? A falta de liquidez, a falta de dólares necessários para a economia girar, e aí você tenta cortar juros como resposta a essa falta, né, a esse problema deflacionário criado. Então você cria uma mudança completa da estrutura, né, que cria esse desemprego estrutural, e aí você, então assim, a massa crítica, né, de eleitores aqui perde a relevância econômica, aí você tem aquela pressão política que faz com que seja, ou você muda alguma coisa de forma drástica, ou você vai ser impeachmentado, etc., ou vai ser substituído na próxima eleição, e aí vem aquela máquina de estímulo fiscal, que é exatamente, né, um dos grandes temas que a gente vem estudando. Inclusive o próprio Darius Dale fala isso, né? Como que cria o U-shaped economy. Então você tem ali aquela queda, o vale, e depois você vai para uma economia toda voltada para o que o governo vai fazer, como ele vai gerar os empregos, como ele vai fazer o reestímulo, como ele vai fazer todos os investimentos de infraestrutura, etc., com um estímulo fiscal massivo e que, em princípio, chega um momento que você vai para o famoso UBI, né, que seria a renda básica universal. E tudo isso foca na impressão de dinheiro, né, seja via fiscal nesse caso, que é muito mais impressão de dinheiro do que você fazer QE, por exemplo, né, o Fed com quantitative easing, e os bancos centrais vão ter que se reinventar. Então talvez seja o plano, né, no caso dos Estados Unidos, onde você tem aquela fusão do Fed com o Tesouro e de repente você tem uma máquina de estímulo, né, dentro daquele tema que eu chamo de statecraft, onde você só está pensando nos interesses nacionais, o mundo está cada vez mais desglobalizado. Então você percebe essas ideias meio que se conectando nessa tese aqui, fazendo com que você tenha o seguinte movimento. Então, no curto prazo, pelo menos esse economista, ele fala a seguinte coisa: ele está sendo um bond bull, ou seja, ele está esperando que os títulos da dívida pública subam. Então ele está extremamente bullish em bonds, sendo que isso seria, inclusive, bastante controverso, né? Porque a maioria das pessoas hoje está esperando o contrário, que você já tenha juros altos
como uma resposta, né, dessa impressão já de uma crise soberana de dívida, mas talvez seja o grande choque deflacionário que estaria compensando isso, mas talvez a inovação da inteligência artificial seja tão mais rápida do que a capacidade de você imprimir esse dinheiro que ele acabe fazendo uma contraforça nesse exato momento. E aí, esse grande desemprego, que não é somente, o problema não é somente inflação, mas principalmente desemprego, é onde o Fed está olhando agora. Então, fazendo isso, talvez essa força do desemprego, ela suplante qualquer outro nível de medo que você tem em relação a tarifas, fricção, produtos mais caros, choque, né, de petróleo, etc., que vai fazer com que isso necessite cortes drásticos e imediatos da taxa de juros. Mas uma vez o governo rodando esses déficits como resposta desse movimento, aí sim, no longo prazo, você vai ter juros cada vez mais altos, vai ter estímulos, vai ter pagamentos, renda básica universal, etc. E tudo isso fazendo essa curva criar esse problema. Então, achei bem interessante esse ponto, né, da visão. E, inclusive, ainda tem um outro problema, né? Nós estamos no meio de uma guerra com o Irã, ninguém sabe o que vai acontecer com o petróleo, né? Memes dizendo o quão impossível é você prever o que vai acontecer a partir de agora, se o Estreito de Hormuz vai abrir ou não vai ter mais guerra, vai ter mais explosão, etc. E, ao mesmo tempo, você tem o crescimento dos data centers e da energia, da necessidade de energia, e os Estados Unidos nessa grande corrida agora, onde a China tem a vantagem nesse exato momento sobre a quantidade de energia produzida, já que eles têm 4 vezes mais energia produzida do que os próprios Estados Unidos, e em princípio, em 2030, você criaria ali um grande gargalo, né, energético, né, principalmente baseado na forma do crescimento de oferta agora. Mas isso também não dá para dizer que a administração hoje não sabe desse problema, porque você nunca viu tantos esforços para tentar fazer tantas modalidades energéticas crescerem ao mesmo tempo nos Estados Unidos para tentar suprir isso e evitar que esse problema aconteça. E isso já seria um problema, entre aspas, inflacionário, que eu não gosto de falar inflacionário porque é o aumento de preços baseado em supply shock, não um fenômeno monetário de aumento, né, de base, por exemplo, monetária. Então ele cria essa mega confusão para a gente saber para onde que vai, é inflacionário, é deflacionário, é um choque dos dois, qual que vai ficar mais forte e em que sequência isso vai acontecer. Então, na visão dele, você tem o passo número 1, que é a adoção da IA, que é onde você tem a destruição dos empregos, né, 20% de desemprego, que vai automaticamente criar a destruição de demanda, que é o grande problema, né, que é esse vácuo deflacionário, um choque de curto prazo e cria essa recessão no varejo baseado no desemprego. Aí vem o pânico dos bancos centrais, corta a taxa de juros para 0 e aí você cria essa ponte fiscal para suprir esse vácuo com a impressão direta via fiscal, né? Não é nem via QE e nada disso, porque os bancos, inclusive, ficariam um pouco menos propensos a emprestar para as pessoas na economia real se você não tem muita segurança de emprego. E aí fica essa grande sequência. Então, para ele, a inteligência artificial não é uma coisa só tecnológica, mas é o catalisador estrutural que vai reescrever como toda essa arquitetura financeira global funciona. Então fica aí um pensamento bem interessante nesse aspecto, porque pelo menos desde o início de 2015, se você tentar analisar o que veio acontecendo com os juros de 10 anos nos Estados Unidos, apesar de muita volatilidade que eles vêm sofrendo, eles continuam caindo, né? Você vê que os juros continuam caindo nesse exato momento em todo o espectro até nos de 30 anos. Agora resta saber se isso vai continuar dessa forma e principalmente se isso vai ser acelerado por uma recessão percebida quando você de fato começa a ver o desemprego subindo. Mas isso já acontece em ciclos econômicos normais, onde você vê ali o desemprego está estável durante 7, 8 meses e de repente ele explode. E com a inteligência artificial? O que você vê agora as coisas, o que está acontecendo? Né? O Jack Dorsey demitindo 10 mil pessoas, a Meta agora que vai demitir 20% do quadro, etc. E várias outras coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Então, como sempre, a gente precisa ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza é uma das grandes perguntas que se tem se a IA realmente ela vai ser vai trazer esse ganho de produtividade, mas o que adianta isso se você não tem consumidores
para isso, né? Mas com certeza vai ser interessante ver se de fato a deflação prometida, seja boa ou seja ruim, vai ser de fato criada ali nos próximos anos.